O desafio que a gente encontra em todos os algoritmos anteriores é que se eu tiver a falha de uma comparação de caracteres, né, eu estou comparando um T com um J, eu desconhecer o que está pela frente. Então, eventualmente, eu teria que testar o próximo caráter, mesmo sabendo que lá na ponta do padrão aquilo não vai permitir um casamento razoável, né, não vai permitir o reconhecimento do padrão. Então, eu estou fazendo testes de caracteres, mas sabendo que o último lá não tem a menor chance de ser encontrado. Né? Eu sei, olhando para o padrão, mas o computador não sabe ainda, meu algoritmo não sabe. Mas preocupado com essa questão de saber que eu vou testar o primeiro caráter, o segundo, o terceiro, e que não tem a menor chance do último ser reconhecido, ou seja, falharia todo o teste, esses dois sujeitos, Boyer e Moore, propuseram um novo algoritmo em que a comparação não é do primeiro caráter, depois do segundo, do terceiro, mas do último, depois do penúltimo, depois do antepenúltimo. Né? Então, as comparações de caracteres são feitas não da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda, do fim para o início. Estou falando do padrão, não do texto. Tá? Bom, então, se eu comparo lá, vamos supor que eu esteja comparando uma palavra, por exemplo, próprio, vamos dizer aqui, força. Então, se eu quiser comparar aqui, olha, eu vou usar um exemplo aqui na própria tela. Se eu for comparar força, né, com Boyer, eu já vou ver que aqui falhou, né, comparando do fim para o início. Vou ver que aqui falhou. Vou ver que o R não aparece aqui no lugar do C, então eu posso puxar esse R para debaixo daquele R, saltando duas posições de uma vez só. Né? Se eu estivesse procurando aqui, porém, uma palavra como KMP, eu veria que o E não aparece nem no K, nem no M, nem no P, então eu poderia pular esse cara aqui para frente, porque não valeria a pena eu testar de novo. Né? O E não aparece, por que eu vou testar se eu sei que o E não aparece? Muito bem. Então, esses dois caras pensaram e falaram assim, olha, eu posso ter um jeito mais eficiente de fazer os testes. Eu posso tanto fazer o teste por um caráter que falhou, né, como foi o caso aqui e ali, como eu posso fazer um teste por algo que deu certo, por um sufixo que foi encontrado. Então, eu tenho deslocamento do caráter ruim, um caráter que falhou, né, um caráter do texto que falhou, e o deslocamento do sufixo bom, que é um sufixo do padrão, que deu certo. Né? E eu vou fazer esses dois testes. O meu deslocamento, no fim das contas, será o que me permitir avançar mais. Tá? Então, a gente precisa estudar esses dois cálculos, né? Como é que eu calculo o deslocamento por caráter ruim, como é que eu calculo o deslocamento por sufixo bom, e aí basta ver qual que é maior e a gente desloca. Agora, nós vamos ver o primeiro teste, que é o deslocamento por caráter ruim. Então, o caráter T tem uma variável do texto que não foi encontrado no padrão, deve aparecer em outra posição do padrão, ou não adianta eu fazer mais comparações. Então, se lá no texto eu tenho X e eu estou procurando o padrão abóbora, não adianta eu testar nenhuma ocorrência de abóbora que envolva esse X que está no texto. Eu tenho que pular para depois do X, ok? Senão todas as comparações vão necessariamente falhar. E aí que vem um algoritmo um pouquinho mais sofisticado, um pouquinho mais inteligente, né? Muito bem, nós temos três possibilidades para esse deslocamento por caráter ruim, sempre lembrando que o caráter ruim é do texto, tá? Então eu tenho aqui um texto que é a aranha. E eu estou procurando o padrão aranha. Veja, a primeira possibilidade é que o caráter N que falhou, caráter do texto, apareça em outra posição, obviamente mais à esquerda, né, do padrão. Então veja, eu tenho um N aqui, olha. Então eu posso deslocar esse padrão pelo menos duas posições para frente, porque não adianta eu comparar N com H. Se eu deslocasse só uma vez, esse N seria comparado com esse H e ia falhar de novo. Então eu avanço duas posições e eu vou comparar o N com N. Ok? Então, eu vejo se aquele caráter aparece ali para trás no texto. Se aparecer, eu puxo todo o padrão para ficar de baixo. Alinhar caráter de um, caráter do outro. No caso 2, o caráter ruim, que nesse exemplo aqui eu vou usar como U, não aparece em nenhuma outra posição do padrão. Então, vamos lá. Aqui eu encontrei A com A. A comparação é sempre da direita para a esquerda. Então, agora eu vou comparar U com H
e essa comparação vai falhar. O caráter ruim para mim é U. Eu vou ver, o caráter ruim aparece em alguma outra posição do padrão? Não. Então eu posso jogar todo esse padrão para frente pulando o U, porque não tem a menor chance desse U ser reaproveitado, certo? Então minha próxima comparação vai ocorrer ali. E aí você vê como eu ganhei no uso desse algoritmo, né? Eu pulei aqui, eu fiz 2 testes, A com A e U com H, e pulei 1, 2, 3, 4, 5 posições. Se eu tivesse usado qualquer outro algoritmo, eu teria uma eficiência um pouco menor, tá? Força bruta, então nem se fala. Ok, e o terceiro caso... Ah, não, perdão, aqui são 2 casos só. Agora, como é que a gente calcula esse deslocamento por caráter ruim, né? Então, voltando aqui eu pulei 5 posições. Como que eu saberia que seriam exatamente 5 posições? Comparei U com H, estou avançando 5 posições. Ou que nesse caso ainda anterior, no caso 1, como é que eu saberia que o deslocamento aqui é de tamanho 2? Né? Então, eu tenho uma forma para calcular isso. Como que seria essa forma? Eu preciso criar um vetor com todos os símbolos possíveis do meu texto. Se eu estiver falando de um texto livre, um texto qualquer, eu posso colocar ali todas as vogais, símbolos matemáticos, pontuações, por exemplo, 127 primeiros caracteres da tabela ASCII. Na verdade, a tabela ASCII tem 127 caracteres. Então, eu poderia trabalhar com 127 valores, eu criaria um vetor de 127 valores. Se eu estiver trabalhando com busca de bytes, eu poderia ter 256 valores possíveis para cada byte. Então, eu teria que ter um vetor de 256 posições, né? Aqui eu mostrei só um trecho desse vetor, onde estão as letras. A partir do momento que eu faço essa criação, eu vou inicializar todos esses valores com -1, né? -1 indicando que não ocorre no padrão aquele símbolo. E aí eu vou procurar qual que é a ocorrência mais à direita de cada símbolo, exceto a última, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho um H na posição 4, então eu vou lá no H no meu vetor e altero o valor para 4. Eu tenho um N na posição 3, então eu vou lá no N e atualizo para 3. Eu tenho um A na posição 2, então eu vou aqui no A e ponho 2. Um R na posição 1, vou lá no meu vetor, e naquele valor de byte eu ponho 1. Eu tenho um A na posição 0, aí eu encontro aqui, mas eu já tinha um 2. O 2 está mais à direita, então eu paro por aí mesmo, tá certo? Ou seja, eu vou buscar o padrão, o símbolo mais à direita e armazenar no meu vetor a posição dele, ok? Bom, agora a gente vai para o segundo cálculo, que seria o deslocamento por sufixo bom, né? Ou seja, um sufixo reconhecido no meu padrão. Então, se eu tenho deslocamento por caráter ruim, ele me permite encontrar um caráter que falha, mas agora eu quero ver um sufixo, uma parte final lá do padrão, que foi reconhecido, né? O Boer-Moore, lembra, ele compara da direita para a esquerda, então eu faço análise de sufixos. No KMP eu fazia análise de prefixos, né? Se um sufixo desse, ou parte dele, se repetir no padrão, né, então eu posso ver se eu consigo fazer um deslocamento para casar também esses trechos. Então vamos ver aqui. Eu tenho aqui uma comparação, começando da direita para a esquerda. Aqui você só me perdoe, a sequência de letras aqui não é nada significativa, mas eu precisava forçar um pouco a barra para fazer a demonstração do exemplo, né? Então é uma cadeia de letras, A, B, C, D, né, que não tem lógica nenhuma. Mas eu fui fazendo comparação, comparei A com A, reconheci, B com B, reconheci, aí eu comparei C com D, não reconheci. E aqui eu identifico que eu tenho um sufixo bom, que é esse BA, tá? Um sufixo que foi reconhecido no padrão. Então qual é o meu objetivo? Olhar se BA aparece para trás. Porque se aparecer, e aqui eu tenho uma ocorrência de BA, o que vai acontecer? Eu vou puxar esse BA para ficar debaixo do BA do texto. Okay? Aí eu tenho um deslocamento melhor do que se fosse de apenas de uma posição, né? Então eu vou fazer esse teste, eu vou jogar todo esse padrão lá para frente, né? E aí encaixei aqui aquele BA, né, com
o BA de cima, então eu estou comparando A com A. Só que aí, observe uma coisa, esse C e esse D são diferentes. E eu já deveria saber antecipadamente que C e D seriam diferentes, porque eu tinha um D aqui antes que já tinha falhado a comparação. Então, é importante que na hora de eu fazer essa busca de repetição de prefixo, eu considere que o caráter anterior tem que ser necessariamente diferente, né? Eu não poderia considerar esse prefixo como um prefixo válido, porque ele também, um sufixo válido, porque ele também é precedido de D. No entanto, eu tenho outra ocorrência do sufixo BA aqui, precedido de um caráter diferente, que é C. Então, o meu deslocamento não deveria ter sido esse. Esse deslocamento está falho, ele era previsível que não ia dar certo. Eu vou tentar fazer um deslocamento que seja de casamento de sufixos, mas com um símbolo antecessor diferente. Caso 1. Tá? Caso 2. O sufixo não se repete com caráter anterior diferente. Então aqui, ó, eu tenho BA precedido de D. Eu olho aqui, eu tenho BA precedido de D. E aqui eu não tenho mais BA. Se eu não tenho repetição desse sufixo em nenhum lugar do padrão, não adianta eu fazer qualquer outra comparação. Eu posso jogar esse padrão todo lá para frente. Ok? Então, às vezes, eu vou ter uma letra especial aqui, um X, que nunca se repete no padrão, eu vou dando saltos enormes nas comparações, né? É claro que a gente espera que alguma hora isso dê certo, né? Que eu consiga reconhecer o padrão. Mas, assim, se não der, a minha busca é muito mais rápida. A busca que resulta em resposta negativa, né, de falha, ela é brutalmente rápida. Muito bem, e eu tenho o terceiro caso, que é que só parte do sufixo se repete no início do padrão. Então veja, o meu sufixo, eu comparei A com A, B com B, D com D, A com A e D com B falhou. Então o meu sufixo bom é ADBA. Muito bem. Eu vou ver aqui para trás. Eu tenho ADBA aqui antes? Não, não tem. Então o caso 1, que seria de encontrar o sufixo para trás com letra diferente de B, não ocorreu. Eu poderia dizer que se a DBA não existe no padrão, eu poderia deslocar tudo para frente. No entanto, eu preciso fazer esse teste aqui. Vamos lá. Se a DBA não apareceu no padrão, eu vou começar a fazer um teste de prefixo. ADBA é prefixo? Não. DBA é prefixo? Não. BA é prefixo? É. Se você pensar bem, eu encaixar esse BA com aquele, né, ou deslocar o padrão para esse ponto, é como se fosse um aproveitamento de um sufixo bom menor com uma letra com início diferente. Aqui era precedido por D, aqui é precedido por nada. Então eu posso fazer um deslocamento que encaixa aquele BA do prefixo lá com o sufixo. Tá? Basicamente, nós estamos tentando ver se tem repetição de símbolos no padrão, e aqui ocorreu uma repetição, sendo que o caráter anterior a essa repetição não seria uma burrice repetir o teste, né? Não seria uma perda de tempo, ok? Então a comparação passa a ser a partir daqui, né? Ou seja, são esses três casos, mas eu tenho que pesar sempre se eu vou usar a comparação por sufixo bom, a comparação por caráter ruim, e aí eu encaixo aqui no deslocamento maior, né? Vamos ver um exemplo rapidinho. Não, perdão, antes disso, antes do exemplo, eu tenho que mostrar como é que se calcula esse deslocamento, né? Como que eu poderia dizer que aqui o deslocamento seria de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições. Tá. Então, vamos lá. Eu vou olhar, observe, aqui está o meu padrão. Eu vou olhar para as repetições de sufixos para trás. Observe que aqui, quando eu estou na posição 8, se a falha ocorreu no caráter 8 do padrão, né? Se a falha ocorreu aqui, quer dizer que nenhum símbolo foi encontrado. Eu poderia ter lá um X, por exemplo, né? Nenhum símbolo foi encontrado. Nesse caso, o meu deslocamento é 1, ok? Mas se a falha ocorreu, se a falha tiver ocorrido nesse cara, então esse A foi reconhecido no texto.
Esse A, né, a falha ocorreu na posição 7. Então, esse A seria o meu sufixo bom. E aí eu vou ter que fazer aquele teste de ver, aí que é um algoritmo relativamente simples, né? Eu vou ver se esse A aparece para trás, precedido por algo diferente de B. Então, olha aqui, eu vou procurando, achei um A. Esse A está precedido de algo diferente de B? Tá, ele está precedido por outro A. Então, para eu puxar esse A lá para aquela posição, eu vou ter que deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições. Ou seja, se o erro ocorrer na posição 7, o meu deslocamento é de 6 unidades, né? Bom, se a falha tiver ocorrido na posição 6, o meu sufixo bom é BA. Então, vou olhar para trás e ver se eu tenho outro BA precedido por algo diferente de C. Então, vem procurando aqui, achei BA aqui. É precedido por algo diferente de C? É. Por que eu já estou no caso 3, em que BA é um prefixo? Então, qual que é o tamanho do meu deslocamento? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições para eu puxar esse BA para o lugar daquele BA. Então, se a falha ocorrer na posição 6, meu deslocamento é 7. E aí a gente continua. Se a falha ocorrer na posição 5, meu sufixo bom é CBA. Vou procurar CBA para trás para ver se aparece com algo diferente de D. Então, vem procurando aqui, não achei. E aí, eu vou diminuindo o sufixo para ver se algo é também prefixo. Então, vou tirar o C. BA é prefixo? É. Qual que é o meu deslocamento necessário? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se a falha ocorrer na posição 5, meu deslocamento é 7. E você pode repetir nesse cálculo, como está descrito aqui, e você vai encontrar que o deslocamento por sufixo bom será na melhor das hipóteses na perspectiva de não achar o símbolo, né, de 7 posições. Né? Então, se a falha ocorrer na posição 8, eu desloco uma vez, uma posição. Se a falha ocorrer na posição 7, eu desloco 6 posições. E daí para trás eu desloco 7 posições. Esse é um deslocamento sufixo bom. Vai ficar mais fácil a gente colocar isso num exemplo, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um padrão, GCA, GA, GAG, de novo, uma sequência não significativa de caracteres, né? Na verdade, até esses símbolos aqui são associados a mapeamento de DNA, tá? Aí eu fiz aqui um vetor gigantesco para cálculo de deslocamento por caráter ruim. É claro que eu estou considerando que qualquer letra do alfabeto poderia aparecer. Veja, desconsiderando a primeira posição, eu vou olhar as ocorrências mais à direita de cada símbolo. O A na posição 6, G na posição 5, A, G já foram, A, C na posição 1. Então, eu preenchi o meu vetor de deslocamento por caráter ruim. Para o meu deslocamento por sufixo bom, eu faço aquela mesma coisa. 1 na última posição, aí depois eu vejo. O G aparece aqui para trás com algo diferente precedido por algo diferente de A, aqui na frente. Então, o meu deslocamento para pôr esse G no lugar daquele, 7. Se a falha ocorrer na posição 5, AG aparece aqui para trás precedido de algo diferente de G, aqui, ó, AG precedido por C. Então, eu tenho que colocar 1, 2, 3, 4 posições. Agora, vamos supor que a falha ocorreu na posição 4. GAG aparece para trás, precedido por algo diferente de A. Então, vem procurando aqui, ó, GAG, mas é A também. Aí, vem procurando para trás, não. GAG não apareceu, né? Vamos marcar aqui, ó. Supor que a falha ocorreu aqui, só um minutinho. Vamos supor que a falha ocorreu aqui, então eu estou procurando GAG, precedido por algo diferente de A. Não apareceu, né? Então eu vou tirar esse também. AG aparece aqui para trás, precedido por algo diferente de... Não, agora já estou buscando prefixo, né? AG é prefixo? Não. Então tira esse A também. G é prefixo? É. Qual que é o deslocamento? 7, tá? E por aí vai, né? Então vamos fazer aqui mais um último teste. Suponha que a falha ocorreu aqui.
AG aparece para trás, precedido por algo diferente de G? Opa, olha aqui, ó. AG, precedido por C. Então, quanto que eu preciso deslocar para colocar esse AG no lugar do outro? 2 posições. Bom, aí eu posso pensar que se a falha tiver ocorrido aqui, né? Então, esse símbolo falhou. GA, aparece para trás? Não. Então, agora eu vou fazendo o teste prefixo. GA é prefixo? Não. AG é prefixo? Não. GAG é prefixo? Não. AG é prefixo? Não. G é prefixo? É. Qual que é o deslocamento necessário? 7. E assim vai, tá? Talvez um pouquinho confuso, mas a gente vai ter a oportunidade de fazer exercício sobre isso e você experimentar. A partir do momento que eu construí os 2 vetores para deslocamento por caráter ruim e deslocamento do sufixo bom, eu posso começar a fazer o teste. E olha só, veja o tamanho do nosso texto, 24 símbolos, 24 caracteres, e o tamanho do meu padrão, que são 8 caracteres, tá? Então vamos lá, comparo da direita para a esquerda. A com G, diferentes. Falhou na posição 7 do padrão, né? E o caráter ruim meu é A. Então eu vou lá no meu deslocamento caráter ruim e vejo o número 6. Só que eu não vou deslocar 6 posições necessariamente não. Eu vou fazer uma diferença entre a posição em que houve a falha, 7, menos aquele valor 6. 7 menos 6, então meu deslocamento é só de um caráter, tá? Por quê? Porque eu vou colocar esse A debaixo daquele. E o deslocamento do sufixo bom? Eu não tive sufixo bom, né? A falha já ocorreu no primeiro caráter, então se eu vou lá na posição 7, meu deslocamento é 1. Aqui esse deslocamento é direto. Então qual que é maior? 1 ou 1? Tanto faz, dá 1. Segundo teste, então eu desloco uma posição, segundo teste. G com G, A com A e C com G, que falhou, né? Na medida em que ocorre essa falha, eu vou buscar ver qual que é o meu deslocamento. Então veja, faço em primeiro lugar o cálculo de deslocamento ruim, eu estou na posição 5 do padrão e o valor de C é 1. Então, 5 menos 1, 4, eu consigo um deslocamento de caráter ruim de 4 posições. Olhando o deslocamento do sufixo bom, a falha ocorreu na posição 5 tem o valor 4 para mim, eu consigo deslocar também 4 posições, de tal forma que eu vou encaixar esse AG debaixo daquele lá, né? Então, num caso eu estou deslocando 4 para colocar esse AG no lugar desse, no outro caso eu estou deslocando 4 também para colocar esse C debaixo daquele, né? Coincidência, tá? Pura coincidência, mas o meu deslocamento então necessariamente é de 4, né? Terceiro teste. Esse teste, aí não adianta nem a gente investigar muito, porque foi o teste do reconhecimento. Mas a operação ela é muito tranquila, tá? Então, sempre que eu tiver uma falha, essa falha vai ocorrer na posição P do padrão. Então, o deslocamento por caráter ruim vai ser P, a posição, menos esse vetor com o caráter que falhou, tá? Vamos chamar aqui de C. E o deslocamento por sufixo bom vai ser sempre o valor do sufixo bom na posição P. Então, essa regrinha ela é muito simples. O desafio é você conseguir montar mesmo, de fato, o vetor de deslocamento do caráter ruim e o vetor de deslocamento do sufixo bom, né? O de caráter ruim é simples, é só você ver a ocorrência mais à direita de cada símbolo, desconsiderando a última posição mesmo, e do sufixo bom você tem que ver se ele aparece para trás, né? Seja precedido de outra letra, ou seja como prefixo. É isso, né? Nós vamos ter a oportunidade de fazer alguns testes disso, mas essa busca por Bohemond, ela é muito eficiente. Tanto que a gente já começa a ver a aplicação desse algoritmo nos outros contextos, né? De DNA, de intrusão e de outras possíveis aplicações, até mesmo, né, fraude de cartão de crédito. Olha que aplicação bacana para um algoritmo não de busca, de reconhecimento de padrões. Mas e se tiver alguma variação nesse padrão? Aqui ele vai recusar a falha. A gente vai ver agora reconhecimento aproximado de padrões. Próximo vídeo.